Boa tarde, pessoal. Eu sou o professor Thiago. Peço desculpas pela demora de regravar essa aula, já que a outra saiu sem áudio. Mas hoje é a quinta aula e vamos falar sobre ele, o tópico frasal. O tópico frasal é a primeira frase que a gente tem no nosso parágrafo. Então, numa produção textual, cada parágrafo deve ser uma unidade central desenvolvida, acompanhada por outras secundárias, as quais se relacionam pelo sentido. Tem um errinho de norma aqui, tá? Essas as quais e o se relaciona concordam, tá? Todo parágrafo deve ser coeso, isto é, deve-se perceber nele uma ideia central, seu tópico frasal. Então, o tópico frasal, ele sintetiza, ele resume tudo que vai ser falado no parágrafo. Então, a partir de agora, vamos chamar de D1 e D2, o primeiro parágrafo de desenvolvimento e o segundo parágrafo de desenvolvimento, que também vai ser chamado de D1 e D2. Por quê? D1 vai ter um argumento em que você vai desenvolver dando exemplos, argumentando e utilizando referências. E o D2 vai ter outro argumento que, obviamente, vai estar ligado, já que é o mesmo tema, só que vai estar ligado, mas sendo um argumento adicional, tá? No D2. Então, vamos lá. Vamos ver um trecho aqui. A arte dos elogios. A baixa autoestima é vista hoje como uma espécie de carência de vitaminas emocionais para crianças e adultos. Preocupados com o desenvolvimento de seus filhos e com suas conquistas, alguns pais exageram na hora dos elogios. Criança viciada em elogios se torna problema na escola. Ela sempre ficará na dependência da aprovação verbal dos professores, adulada em excesso e sem motivo. A criança cresce esperando o mesmo de todas as pessoas. Qual é o tópico frasal? O tópico frasal é o primeiro período. A baixa autoestima até adultos. Por quê? O parágrafo vai falar sobre a baixa autoestima do adulto, a baixa autoestima das crianças nessa relação entre crianças e adultos, certo? E é relacionado também às vitaminas emocionais, né? Da questão de como se relacionar com as crianças e como que funciona. Beleza? E essa ideia sintetiza o parágrafo como um todo, tá? Então, como eu falei aqui, a baixa autoestima é vista hoje como uma espécie de carência de vitaminas emocionais para crianças e adultos. Então, o que é o tópico frasal, né? Eu já falei, mas vamos falar. Ele é constituído por uma ou duas orações. Então, quando a gente fala de uma ou duas orações, oração. Agora a parte gramatical. Oração é quando a frase ela tem um verbo. Quando tem mais de um verbo, são mais de duas orações. Isso constitui um período. Então, formalmente, um período é o início, lá, letra maiúscula, até o ponto final. Então, o tópico frasal é basicamente o primeiro período do parágrafo. É ele que vai sintetizar, vai resumir a ideia. Tá, professor, e como é que eu faço isso? Se eu vi o trabalho de vocês já, a redação de quem enviou, eu consigo ver que vocês sabem o que é o tópico frasal. Tá? Mas quem não consegue entender o que é o tópico frasal, a gente pode começar pensando nele, nos tipos de tópicos frasais. E, inclusive, são os tipos de tópicos frasais que são parecidos com a introdução. Olha os nomes. Declaração inicial, definição, divisão, enumeração, confronto, análise e exemplificação. A declaração inicial é o mais comum. É o que você vai falar alguma coisa, você vai falar sobre e vai desenvolver. Veja o exemplo. Recentemente, as notícias de que o Centro de Pesquisa Sul-Coreano está tentando clonar embriões humanos provocou um grande celeuma internacional. O que vai vir depois? Vai vir explicando por que criou esse celeuma e por que também foi criado. Por que tanto estardalhaço? Então ele está resumindo, falando um fato sobre o que vai ser desenvolvido. Nós temos também o tópico frasal definição. Por vezes o tópico frasal, olha a moto passando, desculpa o barulho. Por vezes o tópico frasal pode assumir a forma de uma definição. É o método mais didático. Então você pode começar o tópico frasal fazendo definição de alguma coisa que você vai relacionar ao argumento. Tá? Por exemplo, se você vai falar sobre, por exemplo, a redução da maioridade penal, você pode começar seu parágrafo falando, definindo o que é essa redução e por que ela é danosa para a sociedade. Um argumento suficiente para mostrar quanto ela é danosa para a sociedade, para os jovens. Então você pode começar isso fazendo o quê? Definindo o conceito. Você pode também fazer divisão. O que é divisão? Você vai discriminar as ideias. Dois pontos não positivos e negativos, mas 2 pontos que você vai abordar no parágrafo. Por exemplo, a técnica de transferência nuclear
utilizada na clonagem animal tem diversas aplicações potenciais em diversos setores estratégicos, sejam científicos ou produtivos. Então, no parágrafo, você vai desenvolver quais são essas aplicações, né? Quais são esses setores, tanto científicos quanto produtivos. Tá? Geralmente, a divisão vem com ou com e nas opções. Nós temos a enumeração. A enumeração também serve para você fazer o quê? Utilizar o pequeno spoiler na introdução, no tópico frasal, desculpa. Então, por exemplo, a televisão, apesar das críticas que recebe, tem trazido muitos benefícios às pessoas, tais como informação, diversão e cultura. Então, no parágrafo, você vai desenvolver o que a televisão traz de informação, o que ela traz de diversão e o que ela traz de cultura. É uma ótima forma também de você dividir o seu tópico frasal. Nós também temos a questão da razão, em que a gente apresenta as razões e motivos que comprovam o nosso tópico frasal. É, na verdade, uma inversão. Antes de você apresentar o tópico frasal, você apresenta as razões que culminam no tópico frasal. É uma forma mais difícil. Então, se você não tem uma boa intimidade com a escrita, está iniciando agora, você não precisa, inovar muito, tá? Deixa para quem é mais experiente. O que você faz? Usa a declaração inicial, usa o conceito. O conceito é bom definindo, é bom começar o seu parágrafo, tá? Deixa essas razões aqui. Eu só trouxe para mostrar mais para vocês como é que funciona. Um texto dissertativo argumentativo do Enem não é necessário. Nós temos a análise, que é a divisão pelo todo em partes. Então é aquilo que você vai fazer lá. Você vai fazer um tópico frasal, enumerando. E depois você vai retomar com palavras. Vamos ler o exemplo. 4 funções básicas têm sido atribuídas ao meio de comunicação: informar, divertir, persuadir e ensinar. Aí, em cada período seguinte, ele vai retomar falando a primeira. A primeira diz respeito à difusão de notícias, informar. A segunda atende à procura de distração, divertir. A terceira procura persuadir. Já está lá, persuadir também. E a quarta é realizada de modo intencional ou não, que é ensinar. As coisas são feitas não com a vontade de ensinar, mas elas acabam ensinando, entendeu? E ela fala exatamente da questão do meio de comunicação. E, por fim, nós temos a exemplificação, que consiste em esclarecer o que foi afirmado no tópico frasal por meio de exemplos. Então, aqui, na verdade, eu já estou falando um pouco de ampliação, que é a segunda parte do nosso parágrafo. A gente abre o parágrafo do tópico frasal e depois a gente faz o quê? A gente amplia ele, desenvolve. Então, nós temos 3 partes no parágrafo. Resumindo, 3 partes no parágrafo. O tópico frasal, que é o início do parágrafo. Nós temos a ampliação e nós temos o fechamento, que é quando você pode fechar seu parágrafo. Não é obrigatório, mas é sempre bom vocês fecharem o parágrafo de vocês. Tá? Então, e nos livros, se vocês procurarem, vocês vão ver 2 outros nomes. Né? Coloca como introdução, desenvolvimento e conclusão do parágrafo. Só que eu acho que isso confunde vocês. Então, eu acabo trazendo outros nomes que outros autores já trouxeram. Já vi até livros didáticos trazendo esses nomes. Então, tópico frasal, ampliação e fechamento. Professor, eu preciso escrever sempre assim, grosso, duro, engessado? Não precisa. Eu quero que vocês... Primeira coisa, um parágrafo não pode ter um período só. Ele tem que ter ponto final no meio do parágrafo, pelo menos. Então, por isso que eu falo para vocês aprenderem a usar o tópico frasal. Pelo menos 2 períodos por parágrafo. Se tiver um período só, o Enem desconta. Tá? Ah, professor, não sei o que é período. Dá uma procurada na internet que você vai achar explicação melhor que a minha. Mas é basicamente isso. É um conjunto de uma ou mais orações. Tá certo? Então, vamos passar... Eu fiz um exercício, depois eu posso botar lá para vocês. E sobre o tema de hoje, que eu não vou ler com vocês, ok? O tema é o avanço da tecnologia aplicada à saúde no Brasil. Por que eu não vou ler com vocês? Porque eu já estou, nessas últimas 4 aulas, exatamente trabalhando o quê? O desenvolvimento do texto motivador. Eu preciso que vocês leiam, eu preciso que vocês entendam. Então, aqui, a seguir, tem 4 textos motivadores ou 3. São 5 textos motivadores. Eu quero que vocês leiam cada um com calma, tá? Tá lá no slide, no drive. Vai ler cada um deles com calma. Vai pensar sobre eles. Eu quero que nesse aqui vocês pensem bastante neles, principalmente gráficos, e ver o período. Em 2009, qual era a situação do Brasil em 2009? Qual era o governo que nós tínhamos? Qual era o governo que nós tínhamos em 2017? Vamos pensar nesses períodos. O que aconteceu por trás na história? Tá? Tente trazer isso, essa interdisciplinaridade na leitura.
Tá? Isso vai ajudar vocês. Porque vocês não precisam... É óbvio que vocês podem utilizar dados do texto motivador, mas vocês são pontuais se vocês ficarem presos neles. Vocês têm que ir além deles. Então, o texto motivador está mostrando aqui uma coisa para vocês. Ele não está falando de governo... Deixa eu ver aqui, 2009 era governo Lula, governo Dilma, governo Temer. Não está falando nenhum deles. Mas você consegue fazer inferências, né? E referenciar lá no seu texto. Então eu quero que vocês prestem bem atenção nisso. E qual é a atividade que todo mundo está falando no grupo e tá uma confusão? Eu não quero que vocês escrevam um texto. Se vocês escreverem, beleza. Eu quero que vocês façam um planejamento. O que é a roteirização? Você vai ter que vai chegar lá onde você escreve no caderno, no computador, vai botar lá, foco do tema. Qual é o foco desse tema aqui? Qual é o foco disso aqui? Qual é a palavra mais importante? O que falta aí? O assunto, para mim, que é a palavra mais importante, é saúde. Mas o foco é outro. O foco é o avanço da tecnologia aplicada no Brasil. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é escrever lá. Foco do tema, avanço da tecnologia aplicada no Brasil. Qual é o assunto principal? Saúde. Vocês vão contextualizar o tema. Como é que está a situação no Brasil? Como é que está? Dá uma olhada. Procurem na internet. Procurem notícias. Notícias já é o suficiente para vocês saberem. Definir a tese. Qual a sua opinião sobre isso? Qual a sua opinião sobre o tema? O que você vai defender nos seus argumentos? Você vai escolher os argumentos que justifiquem sua tese. Os argumentos têm que responder o que a sua tese está perguntando ou afirmando. Vai ter que corroborar. Vai ter que afirmar. Reforçar. Escolha as referências. Pense em séries, filmes que falem sobre a tecnologia. Tem um episódio, eu dei isso na aula, né, ao vivo, e vou falar aqui, tem um episódio do Grey's Anatomy que a Meredith, que é a personagem principal, ela exatamente ela usa uma tecnologia para poder ver um coração que ela queria fazer uma cirurgia muito importante. Então aquilo ali foi o uso da tecnologia aplicada na saúde, em buscar o melhor para o paciente, em buscar o melhor para o cidadão. E aqui no Brasil, como a gente pode procurar? Professor, mas o tema fala de Brasil, não tem problema. A referência você pode usar qualquer uma, desde que você relacione com a situação do Brasil. Tá? E a proposta de intervenção, que é um agente, vai escolher um agente, você vai escolher uma ação que possa resolver um dos argumentos que você apresentar, você vai escolher meio e forma, e vai escolher um efeito. O detalhamento fica em torno do agente. Você vai colocar o conceito. O que significa aquele agente? O governo. O governo é aquele responsável de cumprir a Constituição e trazer o melhor para o cidadão. É o órgão responsável. O Ministério da Saúde é o órgão responsável em distribuir verba e avançar no cuidado, né, e no sistema SUS. Então isso já é detalhamento. Se você sempre justificar a função do agente. Beleza? Então é isso, gente. A aula foi um pouco mais rápida, porque dessa vez eu não tenho chat, eu não converso com ninguém. Mas eu espero que vocês entendam. Eu falei muito rápido. Coloca na velocidade menor. Releia. Veja qualquer coisa, pergunta lá no grupo. Mas eu quero que vocês, antes de perguntarem, vejam o vídeo. Vejam a aula. Tá bom? Até a próxima aula. Um beijo no coração. Se cuidem. E fora Bolsonaro.